E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa. Meu povo não, The Bookers. Sejam muito bem-vindos a mais um Na Mesa, para vocês verem as vestimentas e trajes do Bibo. É isso aí, gente. Eu achava que ia ter uma segunda-feira. A gente tá gravando isso na segunda-feira. Fui surpreendido. Olha, não vem pra gravação do Na Mesa. Era madrugada, 9 horas da manhã, quase. Aí eu 9 horas da manhã, o Bibo foi convocado para o Na Mesa. Rapaz, tipo Avengers, né, mano? Aí eu, mano, só peguei, subi na moto e vim, entendeu? Desculpa aí minha barba, meu cabelo, mas o meu roupão, pelo menos, é da Karsten. Olha. Isso é marca, Karsten, é marca? Eu não, acho né? que é. É, né? É uma marca. Agora, se é boa, ninguém sabe, boa, né? mas é regional, Karsten. Regional, né? Então, valoriza o mercado local. Valoriza o mercado. Obrigado, Karsten. Você não trouxe da Turquia? Se eu não me engano, Karsten é de Blumenau. Vem aqui. Acho que é de Blumenau, Karsten. Não, é Atlântica, cores do Brasil, roupão microfibra. Meu, Atlântica. Aí, ó, não é da Karsten, foi mal, galera. É da Atlântica. Indústria Chinesa, no mínimo. É tudo chinesa. Alguma criança chinesa fez. Brasileiro? Olha aí, então não foi uma criança chinesa que fez. Salve, salve, Brasil. É isso aí, ó. Valorizando a nossa nação. É isso aí. É nóis. E aí, Bibo, tá bem? Graças a Deus, estamos bem, né? Agora sim, acordando, né? Tic-teco já na produção aqui, mas estamos aí bem. Vocês já gravaram um episódio na minha ausência aqui, mas vamos lá agora. Hoje vamos falar sobre algo que justifica. Maravilhoso. É isso aí, ó. Tem que da semana passada, né? Ó, na mesa da semana passada foi sobre a Onda Dura Online. Todo membro da Onda Dura tem que ouvir. Eu peguei essa parte aí. Exatamente. Aí, ó. Saber explicar para os seus outros como é que funciona o rolê. Mas estou bem, graças a Deus. Tamo together. Bom demais. E aí, Gustavão? Isso aí, tamo junto. Não tô de roupão. É claro, né? Tão confortável, mas é estou bom, cara. à vontade. Confortão é bom. É, que bom. Uma coisa que a gente poderia... Mas o Bibo nunca seria um gaúcho. Eu não, cara, eu jamais botaria a boca onde várias pessoas botaram a boca. Vocês já viram o copo do Bibo, gente? O Bibo, mostra... Não, gente, é o seguinte, a câmera em mim aqui, por gentileza. É que o pessoal chegou aqui, vamos mostrar... Tá fazendo um merchan. Vamos mostrar o novo copo da Onda Dura e tal, térmico, papapá. Lindão. Só que, mano, não lavaram esse copo. Daí o t-shirt falou, não, eu vou lá e lavo. Mas como é que tu vai lavar, irmão? Eu não sei como é que vai ser a tua higiene e profilaxia aqui do negócio, entendeu? Se tu vai cozinhar na água... Não, se vai ser na água. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei e botei o meu copinho plástico aqui pra valorizar o merchan. E ainda aqui, ó, o alumíniozinho. Pra aqui, daí a boca aqui, ó. Que faz a barreira protetora. Totalmente higiênico. A barreira protetora. Barreira protetora, isso aí, ó. Tá aqui, ó, novo copo térmico da Onda Dura. Seu café, seu chá, sua água. Aliás, todo culto de quarto eu vim com um cafezinho, né? Porque o culto de quarto é um horário... O de quarto não, o culto das 4. O culto das 4 é maravilhoso. E é o melhor horário agora que se encaixou na dinâmica da nossa família. Mas tá com a barriga cheia. Não, é que dá aquele soninho, né? 4 horas da tarde, tu tá levantando do soninho de domingo e tal, pra preparando um cafezinho, aquele aroma subindo na cozinha, entendeu? De tarde, do domingo. E aí o cafezinho da tarde e tal. E aí, mano, é bem o horário que a gente tem que vir pro culto. Mas daí é bom que é um horário que a gente não tem desculpa, né? Sim. De manhã a gente, acordei tarde, cansado, não consigo vir. À noite é muito ruim, porque o culto é muito cheio. Tem criança que tem aula domingo, segunda-feira de manhã. À tarde não tem desculpa. Acabaram-se as minhas desculpas. Acabaram-se minhas desculpas, todas elas. Aí, toda a hipocrisia caiu por terra. Não, esse horário matou quase tudo. Aí o que acontece? Aí a gente traz um cafezinho, entendeu? Estamos lá ouvindo a palavra, né? Sentadinho no louvor, ouvindo a musiquinha. Mas traz a térmica, então? Uma térmicazinha que é parecida com essa aqui e tal. Aí, cafezinho, aquele grãozinho, sertãozinho, top. Legal. Moído na hora. Tá, é isso, gente. Aprendo com o Bibo dicas de higiene. Exato. E é isso. Vamos rodar a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. O papo hoje é muito importante, muito sério. E eu quero direcionar ele de uma forma mais objetiva para o ministério, que é a exaustão ministerial. Primeiro, alguém aqui na mesa já passou por um período de exaustão ministerial? Eu já passei por um período de exaustão ministerial e foi bem difícil porque aquilo que tu ama fazer, ao mesmo tempo te cansa e te exaure, né? Ou seja, te suga todas as energias, assim... ao ponto, assim, de a gente não querer mais fazer aquilo que ama, assim, de estar cansado, de estar pensando em aposentadoria antes dos 40, né? E é que não, você perde o ritmo, você perde o desejo. Eu queria usar uma palavra para ser bem claro e explícito, mas vou poupá-los dessa. Mas vocês estão entendendo aquela palavra com T grandão, sabe? Você perde o T grandão. Tu entendeu? É que o Kuipers é bem inocente, né? Não. Mas tu entendeu, né, Kuipers? Não, ele tá pensando ainda, mano. É que... O T grandão, sim, sabe? Teve uma vez que eu tava num atendimento na faculdade. Latância, quer dizer? Aí, tipo assim, um professor, ele falou pra mim assim... Gustavo, me perdoe a palavra que eu vou usar, mas se você quer fazer esse tema aí de pesquisa na iniciação científica lá,
você precisa ter muito, né, ele usou esse termo, daí gente, uma palavra que acabou me marcando. Ter grandão, assim. ter grandão. Assim, Né? mas é isso mesmo. Sabe, é a parada de eu quero fazer isso. Sim. Só que de repente você, né, passa por um momento, né, por uma série de coisas. Que daí tem uma série de coisas que vão fazendo você. Olho, né? O brilho no olho. Você não tem mais aquele, sabe, ter grandão de querer fazer as coisas. Porque talvez algumas coisas não saíram como você queria. Talvez você dedicou muitas forças e criou muitas expectativas em cima de um projeto e ele não foi como você gostaria. Então, algumas coisas começam talvez a minar a tua produtividade, a tua alegria naquele projeto. Sim. E vai te sugando, né? E como que você identificou isso quando você estava passando? Cara, é isso. De repente as coisas estavam começando a atrasar. As pessoas ao seu redor As pessoas ao perceberam? redor percebem. Tipo assim, cara, tá tudo bem. Tipo, pô, tu não tá mais com aquela alegria. Tu não tá mais assim com aquela empolgação de sempre e tal. E de repente começa a atrasar algumas coisas, entende? Então, assim, no meu caso, que é o ministério online, né? É muito diferente da exaustão ministerial de quem é um pastor local, da qual eu nunca tive esse tipo de exaustão, mas a gente vai conversar sobre ela porque eu tive muitas pessoas próximas a mim nesse tipo de exaustão. Mas no meu caso foi isso, pessoas ao meu redor começaram a identificar, cara, tá tudo bem. Senti assim que tu não conduziu a conversa naquela energia de sempre. Vamos usar a palavra energia, acho que é uma boa palavra para substituir pela T grandão, né? Então assim, aquela energia de Aquela sempre, vibe. aquela vibe e tal. Então assim, tu percebe o ritmo, entendeu? Tu tá mais assim de boa e tal, tu começa os projetos não começam a andar, entendeu? Então, essa foi um momento. E às vezes o outro momento também de exaustão ministerial, cara, eu não sei se até cabe aqui, talvez um psicólogo pudesse até nos ajudar. Mas pode ser uma exaustão ministerial que te leva a ainda mais produtividade. Eu não sei se alguém está investigando isso, porque daí você esconde pecado, esconde um monte de coisa, né? Camufla numa parada assim de ativismo. muito trabalho ministerial. Eu também tive essa fase, entendeu? Muito trabalho. E, cara, e tu tá levando a vida já toda atropelada, toda torta, tudo. E, cara, tu tá ali, mas tu tá trabalhando. Só que isso, uma hora a conta vai chegar, entendeu? Só que tu tá numa exaustão que tu nem percebe que tá naquele furacão de coisa. E tu tá ali trabalhando, fazendo, faz aqui. E tu tá numa vibe muito boa, numa energia muito boa. Isso. Só que tu tá assim, com a vida devocional, espiritual e familiar, tá tudo desmoronando, mas tu tá tão focado naquele teu trabalho, e tá dando resultado, entendeu? Sim. E de repente, tipo, a casa cai assim, meu Deus. Olha só, Onde eu tava, né? Onde eu tava, entendeu? Sim. Que é um tipo de exaustão que talvez seria uma pré-exaustão, não sei, mas ele te... Sabe, você tipo um estopim, assim, né? Com a pressão quase estourando, assim. Você tá Porque tão... daí tu ainda continua focado fazendo... É uma parada meio assim, ó. É tipo você dá um tiro, sabe? E, cara, e você tá correndo, meu irmão, e aí tu não enxerga mais nada ao teu redor. Tu tá tão focado naquele objetivo, que é algum projeto, o teu trabalho, o ministério, enfim. E, cara, tu não enxerga as coisas mais nada, entendeu? E aí tu vai perdendo um monte de coisa, princípios, bases. Gustavo, você já passou por algum tipo de exaustão? Já passei. Eu não diria... Muito novo pra passar, né, não, Gustavo? mas assim, eu não diria que foi uma exaustão... eu não diria que foi uma exaustão, talvez, assim... eu não sei a que medir, né, os termos e tudo mais, mas e no ministério mesmo não passei, né? Hoje, assim, falando, eu creio que a gente até vai falar sobre isso no episódio, provavelmente, né? Eu creio que já fui tentado a querer levar uma vida que me levasse à exaustão, né? Mas no seminário teve um semestre especificamente que eu vivi 1 ano e pouco de seminário num ritmo muito louco, de abraçar tudo que vinha, de querer aceitar tudo que colocavam, e de eu querer fazer tudo e querer estar em tudo. E aí chegou uma hora que a conta veio e eu não, assim, espanei do tipo de não conseguir dar conta de continuar fazendo, mas eu passei daí por um semestre bem negativo, que era isso, né? Que eu não consegui identificar, eu não fui procurar ajuda médica, psicológica, não fui procurar nenhuma ajuda naquele momento, né? Mas que as pessoas vinham pra mim e falavam assim, cara, tá tudo bem, porque, ano passado tu tava em tudo. Esse semestre não tá em nada. Tá tudo bem, cara, porque tu passava a tarde inteira na biblioteca. Esse semestre tu termina a aula, tu vai pra casa direto e tu quer dormir, tipo... E tá tudo bem, o que tá acontecendo? E aí foi um semestre que eu fui daí parar no hospital umas 3 vezes também, por motivos de saúde. Então minha saúde desregulou totalmente. E aí no final daquele semestre... eu constatei, e daí também algumas pessoas, alguns orientadores falaram pra mim assim, né, alguns mentores, né, do meu semestre, assim, cara, eu acho que tu teve uma exaustão aí, alguma crise interna, então foi bom que tu também deu uma segurada, uma realinhada e tal, e foi importante mesmo, assim, então me ensinou lições valiosas sobre aprender a dizer não, conseguir controlar um pouco, ainda que eu tenha uma certa dificuldade, mas foi importante ter vivido isso foi lá
bem no início do meu seminário, mas foi uma... Mas a pergunta é, como é que você, líder, né, de uma denominação, vou usar nesses termos para todo mundo entender, mas e tu já teve isso e como é que lidou com isso? Porque não, a exaustão ministerial é tipo consertar o carro com ele em movimento, né? E nem sempre isso, né, dá certo. Como é que foi para ti? Como é que é? Eu já tive indícios que eu estava chegando na exaustão. Mas eu nunca cheguei nesse lugar do tipo... quero desistir, não aguento mais, não vou, enfim. E eu acho que isso eu atribuo... Eu tenho um privilégio, que é o privilégio de ter sido filho de pastor. Então eu já aprendi muitas lições pastorais observando meu pai quando eu era criança. E muitos pastores que entram no ministério não tiveram esse privilégio e acabam que não discernem muitas coisas da vida pastoral. Então... acaba que eu entrei para o ministério com traumas, é óbvio, né? Mas, ao mesmo tempo, os traumas eram bons porque me blindaram de diversos transtornos que é muito comum na vida pastoral. Então, uma coisa que eu diria sou bom em fazer é equilibrar a minha vida. Então, a minha vida... ainda que muito ativa, eu sou muito ativo, eu tenho muitas responsabilidades, muitas demandas, presido a denominação, vamos chamar dessa forma, pastoreio localmente, pastoreio efetivamente, prego, atendo, aconselho, lidero, direciono, administro e assim por diante. Tenho os meus empreendimentos à parte, caravana, livros, projetos à parte, cursos, enfim. Então, eu faço muita coisa, mas ainda que eu faça muita coisa, eu aprendi, eu gosto de rotina. Então, a rotina me ajuda muito. Por quê? Por exemplo, fisicamente eu sou uma pessoa saudável. E como produto de uma alimentação saudável, de exercício físico constante. Então, desde sempre eu pratico esporte, mas regularmente, pelo menos desde 2016, enfim, eu tenho uma rotina... assim, soft, tranquila, de academia, de crossfit. Não sou aquele cara crossfiteiro, vou ficar bombadão e tal, não sei o quê, enfim. Mas eu fui, eu diria, agregando bons comportamentos, boas ações, enfim, e que hoje me fazem ter uma rotina muito saudável em relação ao exercício físico, em relação à alimentação. Não sou um cara de... fast food, sou um cara que gosta de almoçar, gosta de jantar, gosta de tomar café da manhã. E por que eu tô dizendo isso? Porque normalmente a gente não conecta essas coisas à exaustão. Então bem conectadas. Estão completamente conectadas à exaustão. Por quê? E aqui eu não quero ser, enfim, preconceituoso ou algo do tipo. Mas normalmente quando você vai ver algumas pessoas exauridas no ministério, são pessoas que estudam demais... e não que não deva estudar, mas estudam além da conta. São pessoas acima do peso, com obesidade. Pessoas que não têm uma rotina familiar saudável. Inflamadas de açúcar. Inflamadas de açúcar. Pessoas que não têm uma rotina de descanso, de férias, enfim, equilibrada. E é óbvio, essa bomba chega. E aí que tá o problema. Muitas vezes, quando chega... e isso é muito comum no ministério, as pessoas atribuem isso exclusivamente ao ministério. Exatamente. Aí a culpa é da igreja. Mas não, pô, você é chapado de açúcar, você vive uma vida desequilibrada, dorme mal, come mal. Cafeína no talo. Não tem tempo com a esposa, não vê os filhos crescendo, não brinca, não se diverte, não tem um hobby, não pratica um esporte. Pô... se você achar que isso é culpa da igreja, você tá de sacanagem, entendeu? Isso aí é muito legal a gente pensar no lance da... porque, assim, o sedentarismo é uma das causas da sociedade cansada, por exemplo, né? Tem várias... se a gente pensar da sociedade de forma geral, tem vários indicadores de uma sociedade cansada. Então, a alta produtividade, a comparação... e o sedentarismo é uma delas, né? Ou seja, esse mundo... que exige tanto do ser humano e tantas metas, objetivos, muito trabalho, em que a pessoa, cara, não tem tempo de parar para fazer academia. Por exemplo, eu fiquei um tempo na academia, agora estou 1 mês e meio longe,
ia voltar hoje, mas tive que vir gravar na mesa, né? Então eu ia voltar hoje pra academia. Vejam vocês, eu fui na academia hoje. Mas já foi na academia hoje? Olha, o cara acordou às 5, milagre da manhã, olha aí. Mas o que acontece? É isso, a pessoa não vai cuidando da saúde e, gente, estômago e cérebro estão completamente ligados. Entende? Aí a pessoa vai comendo mal, vai comendo quando dá. Eu vejo alguns amigos, né, que entre um atendimento e outro, e cara, não, pô, passei lá, só peguei uma junk food, né, ali no Lava Rápido, não, no fast food. Fast food não, mas o que pega rápido, drive-thru e tal. E peguei um lanche lá, cara, é um lanche ruim, com um suco, né, um refrigerante ruim. Industrializado. E tudo isso, cara, ou seja, quando você é jovem... Só de açúcar, gordura no talo. Exatamente, só de açúcar e gordura. É o que você tá comendo ali que te dá um gás, mas, cara, uma hora o seu corpo vai realmente pedir, né? E aí, vai as vitaminas, você vai tendo uma série... Claro que a ausência de vitamina não é a única coisa, mas é um conjunto de coisas, entendeu? Que você não vai repondo as vitaminas necessárias e tal. E aí, por exemplo, aí você comeu e já tomou um cafezão, já comprometeu a absorção do ferro daquele alimento e por aí vai e tal. Então é isso, a gente vai criando hábitos não saudáveis e de sedentarismo que, cara, juntando com todo o processo mental da vida moderna e a má alimentação. E no ministério, emocionais. Exatamente, entendeu? E aí, cara, é como eu acho que uma coisa legal que o Lipão falou, é isso. A gente, às vezes, atribui a culpa ao ministério pela nossa exaustão, mas, no fundo, é porque a gente tem uma série de outras práticas que não são... que não são saudáveis e que a gente faz e que vai somando tudo para essa exaustão, né? Não, total. E, por exemplo, né, a gente na igreja, né, no ministério, a gente enfrenta dilemas e crises, não nossas necessariamente, às vezes nossas também, mas de outras pessoas e que chegam no nosso colo todos os dias, né? E faz parte, né? E aí, realmente, a tentação é você estando tudo zoado, tudo mal, cair, então, algum problema no teu colo para você auxiliar, ajudar. E aí aquilo ser tipo uma gota da água, mas tipo não é uma gota da água que é um acúmulo ministerial, mas é um acúmulo de tudo que tá errado na tua vida, e daí você também não tem conta de auxiliar aquela pessoa, de ajudar ou de sustentar aquela crise, aquela questão, né? Por exemplo, eu no ministério não tive isso, né? Mas na questão do seminário ali, porque eu também tô muito pouco tempo no ministério, né? Então você também tem essa questão. Ainda tem tempo. Não que eu não fui tentado a isso, né? Mas pouco tempo. Mas no seminário foi isso. Eu tava no primeiro ano de seminário e foi um primeiro ano que o quê? Eu alotei minha agenda era um seminário integral, então eu tinha aula todas as manhãs das 7h15 ao 12h30. E aí eu lotei todas as minhas tardes de atividades complementares, então eu fazia alguma ação complementar, fazia alguma coisa, e todas as noites. Então eu literalmente passava a manhã inteira na sala de aula, passava a tarde inteira lendo, ou no escritório ou na biblioteca, ou seja, não via sol, né? Não tinha contato com o sol, não fazia atividade física. Terminava... E que é indispensável vitamina, né? Vitamina D, sol. Hoje, assim, eu amo olhar pro sol, amo ficar uns 10 minutos no sol. Me dá uma alegria assim no dia. Se for preso, isso vira rotina. Na cadeia tem o banho de sol. Exatamente. Fica a dica. Mas aí, tipo assim, aí terminava a tarde ali. Na cadeia tem uma rotina mais saudável que fora. Mas é verdade. Porque, ó, aí eu ficava a tarde inteira lendo, isso no escuro. Aí saía da tarde e fazia o quê? Ia tomar café com, tipo, uma coxinha, alguma coisa na panificadora. Comer alguma coisa zoada. Aí ficava o resto da noite inteira fazendo trabalho, conversando com os colegas e tal, sobre os assuntos de teologia e só pensando nisso, fazendo isso. E também só atividade, final de semana e tal. Não tinha um dia de descanso. Uma hora, tipo, fiquei desanimado, desencorajado. E era natural, porque não tava tudo zoado, tava tudo errado. E não era culpa da crise teológica, não era culpa de algum BO. Era culpa minha de estar tudo zoado mesmo e num ritmo insano. E querendo abraçar tudo e fazer tudo isso que você falou, né? Estudar ao extremo e tudo ao extremo, né? E nada de equilíbrio, né? Então... E é curioso a gente falar sobre isso por conta do quê? Também é importante a gente considerar, porque às vezes fala, o ativismo, e é óbvio que existe, enfim, às vezes uma sobrecarga, enfim, não preciso nem falar. Mas também é importante a gente lembrar de Eclesiastes, há tempo para tudo. E por que eu digo isso? Porque existem sim momentos no ministério que vai necessitar de maior intensidade. E não adianta você querer ter... vou viver uma vida saudável com uma igreja que está começando. Você vai ter que pagar um preço. E isso seria no mundo empresarial, seria num podcast da vida, enfim. Existe um período do ministério onde você não tem certos privilégios que são provenientes de uma caminhada, de uma jornada, de uma colheita de algo que você plantou lá atrás. Eu digo isso por quê? Porque é diferente, gente. Eu tenho 18 anos de ministério.
enfim, sou pastor de uma grande igreja. Então, eu tenho certos privilégios que alguém que está começando não vai ter. E eu não tive. E tá tudo certo, entendeu? Por exemplo, eu fui tirar férias mesmo 9 anos depois do início do ministério. E não acho que isso foi saudável. Mas eu diria que é impossível, ou seria impossível tirar férias no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do ministério, porque a igreja dependia de que eu estivesse lá. E não é uma questão de autossuficiência ou algo do tipo, de vanglória ou coisa do tipo, mas é porque uma igreja matura, desestruturada, não tem gente para assumir o púlpito, precisa ter apoio presente. Então, é natural num seminário a gente ter que ler mais, passar a madrugada fazendo trabalho, e faz parte da vida. O problema é quando a gente não percebe ou não respeita as transições da vida. As estações. Boa. Exatamente. Ótima e poética palavra. Boa, mas, pastor, uma das coisas que, assim... E foi isso, porque até o final do seminário, né? Então, eu já tinha 3 anos e pouco. Eu sabia que eu tinha... E eu poderia levar nas coxas, mas eu não queria. Eu queria fazer bem feito, né? Então, eu sabia que eu ia ter um ritmo acelerado de leitura, de preparo, de dedicação. Só que qual que era o ponto? Eu sabia que isso fazia parte de um período também. Então, isso também me encorajava e me deu tranquilidade mental de entender, cara... É esse período, várias vezes isso, cara, é esse período da minha vida que eu tenho pra me doar nisso. Então é esse período que eu vou me doar nisso. E eu sei que vai terminar também esse período e eu não vou ter esse período de volta. Mas até, inclusive, nesse período, ainda que você vai ter, vamos lá, uma dedicação talvez mais ampla, um hiperfoco em uma situação pontual, você ainda pode agregar hábitos saudáveis. Então, você pode comer bem, você pode fazer um exercício... não consigo fazer exercício. Então vai caminhando para a universidade, entende? Tipo, você consegue adaptar a tua vida para que ela não seja do todo ruim, nociva, enfim, pro teu físico, emoções, assim por diante. Muito bom. Agora, um aspecto que exaure muito a vida dos pastores, do ministério, o Bíblia conhece, enfim, também muitos pastores, enfim, é a questão emocional. Falta de habilidade, e que também está relacionado ao corpo. Enfim, nós somos um ser holístico, né? Está relacionado, está tudo interligado. Mas eu percebo também que muitos pastores têm dificuldade de lidar com as emoções, com a pressão, com a inveja, com as críticas, às vezes, enfim, exacerbadas, com... um aconselhamento que você vai estar lidando com o divórcio, vai estar lidando com uma situação complexa, enfim, e você acaba assumindo aquela dor, aquela tristeza e assim por diante. Como um pastor pode administrar melhor as emoções nesse sentido? Cara, quando eu paro para pensar, eu já tive 1 ano de pastorado, foi o tempo de pastorado que eu tive numa igreja local, eu era um pastor auxiliar. Mas a gente tinha alguns gabinetes, né? Mas eu conhecia muito a realidade do pastor principal daquela comunidade. E tenho vários amigos pastores, enfim, que a gente tem várias conversas. E o gabinete pastoral é muito maluco mesmo. Porque você está atendendo um divórcio, aí depois você está lidando com luto, aí depois você está lidando com crise existencial de um adolescente, daí no outro gabinete alguém que está com dificuldade no trabalho. Então, o pastor, de fato, ele tem que ter muitas skills, né? O pastor não é o salvador da igreja, o pastor... que esse é uma síndrome também que cansa bastante a mente do pastor, ele achar que ele é responsável por dar um jeito na vida de todo mundo. Não, eu preciso dar um jeito de quem entrar no meu consultório e tal. O sucesso da pessoa depende de mim. Exato. Né? Então, a primeira coisa para o pastor lidar, né, gerenciar as emoções dele e ser emocionalmente saudável, é ele entender que ele não é salvador das pessoas na comunidade. Ele tem que descansar em saber que quem faz é a palavra, quem faz é Deus, e se Deus quiser. Então ele tem algumas variáveis, então não depende do conselho dele, da performance dele. É claro que o pastor vai se preparar para ser... Porque o pastor, como eu falei, ele tem que ter altas skills. Então ele tem que saber um pouquinho de algumas coisas de aconselhamento na psicologia, entender, até para poder identificar, olha, esse teu problema aí... a gente vai continuar no aconselhamento bíblico, mas é caso de terapia, de uma intervenção psicológica mais orientada e tal. Então o pastor precisa ter essa noção. Não, isso aqui resolve no aconselhamento, isso aqui vai para terapia.
Entre outras coisas, né? Então, o pastor, a primeira coisa que ele tem que saber é isso. Ele tem que ter boas habilidades, porque isso também traz uma certa segurança dele saber lidar com as coisas. Mas ele precisa entender que ele não é o salvador daquela pessoa. E outra, ele não vai resolver o problema num aconselhamento. Porque às vezes dá certo. Às vezes a pessoa sai do seu gabinete, nossa, obrigado, pastor, eu precisava ouvir isso e tal. E às vezes não. A pessoa vai sair meio que só um pouco mais aliviada, porque abriu o coração. E isso é muito bom, né? No ato de abrir o coração, muitas vezes nos entendemos, né? No ato de falar, confissão, nos ouvimos. Né? Exatamente. Então, isso é libertador. Mas o pastor precisa primeiramente saber isso, cara. Eu não sou responsável pelo sucesso e bem-estar das minhas ovelhas. Entende? E algo que eu agrego a isso é beleza, essa não é a responsabilidade do pastor. E qual é a responsabilidade do conselheiro cristão? Simples. Eu diria, resumindo em 2 palavras. Primeiro, direcionar a pessoa biblicamente. Exato. Então, o teu problema, onde na Bíblia fala sobre ele? E que tipo de esperança, que tipo de atitude que a Bíblia sugere diante da tua crise, problema, enfim. E segundo, jogar para Deus. Oração. Exato. Né? Então, orar e falar, olha, eu não posso resolver o teu casamento, a Bíblia te orienta a ter essas ações e agora vamos orar e colocar diante de Deus para que Deus te dê sabedoria, graça, transforme o coração do teu marido, da tua esposa e etc, tal, para que então você possa experimentar uma restauração no casamento ou algo do tipo. Então, eu diria isso por quê? Porque tem muito pastor achando que é terapeuta, achando que é coach, então vou assumir agora a pessoa e vou lá na casa dela e vou bater no marido dela. Às vezes pode ser que tenha que chamar uns irmãos pra bater nos maridos aí, né? Mas, ou levar pra prisão, mas, né? Chamar uma gangue presbiteral. Exatamente. Então, às vezes precisa mais, né? A gente, que Deus nos evite. Mas o pastor não é o salvador da pátria e a ferramenta pastoral é a palavra de Deus e apontar para Deus. Agora, assim, cara, eu concordo com tudo que tu falou e eu concordo com tudo que eu falei. Mas, cara, me abriu um outro leque. Porque, assim, às vezes o pastor tem que ter essa sensibilidade também. Porque, às vezes, ele vai precisar se levantar da cadeira dele, do gabinete, e ter uma ação talvez um pouco para além. Extra gabinete. Em que sentido? Claro que daí ele tem que ter o discernimento... Né, discernir os espíritos, os tempos, estações, para saber quando fazer isso, senão ele também não vai dar conta, né? Porque são muitas demandas. E aqui um parênteses, né? Acho que outra coisa que um líder tem que ter numa congregação são outros líderes. Aí é o princípio de Jetro. É o conselho de Jetro para Moisés. Moisés, você tá cansado aí? Porque você tá cuidando do povo sozinho, irmão. Bora, né? Vamos que o Espírito de Deus né, tire de ti e reparta para mais 70 anciões ali, né? Então, que é o primeiro Pentecostes na Bíblia, números 11. Então é isso, é esse lance de também você dividir essa carga, né? E não poder você não dá conta de tudo sozinho. Mas é assim, o pastor tem que ter essa habilidade também de, às vezes, eu preciso me levantar da minha cadeira e precisa ter uma ação mais efetiva, porque essa pessoa está com uma necessidade não ficar só teorizando. Exato, né? Às vezes precisa de uma ação. Porque eu lembrei de um filme, cara, muito bom, chamado... Eu esqueci, um filme ótimo que eu esqueci o nome. É com a Angelina Jolie e o John Malkovich. Eu acho que é A Troca, ficou em português. Cara, é basicamente isso. Cara. A mulher, o filho dela some, entrega uma outra criança pra ela. Bom, e ela, não, esse aí não é o meu filho. E, cara, ela é tida por louca e tal, porque ela quer o filho dele. Cara, e o pastor meio que, não, vou te ajudar nesse rolê aí, porque tá tendo alguma coisa aqui na cidade que não tá certa. Então, aquele pastor teve uma intervenção um pouco mais pública. Não é todo mundo pra ser chamado pra isso também, mas é legal. Pra mostrar que, às vezes, o pastor tem que fazer intervenções para além de um conselho num gabinete pastoral, né? Que daí eu acho que vem aquilo Só que, para ficar dentro do nosso tema, só que se ele também quiser abraçar tudo, aí ele vai virar um militante social e vai se cansar e vai, inclusive, deixar a tarefa principal do pastor, que é pregar a palavra. Bom, que eu acho que, inclusive, mexe naquilo que o Lipão falou sobre entender o tempo, entender os períodos, entender os contextos daquilo que precisa resolver, né? Porque, por exemplo, nesse contexto de uma vida equilibrada e ou do descanso, algo do tipo, como você falou, né? Então daí o pastor vai pro ministério, tá no início do ministério, ou vai plantar uma igreja, e aí ele precisava fazer alguma coisa que era fundamental para aquele tempo, que não iria esgotar ele, matar ele, mas daí, tipo, por um preciosismo do tipo assim, não, aqui... já que hoje é o dia da folga, tipo, não, é impossível que eu faça esse sepultamento. Tipo, eu não vou fazer, tipo, não vai ter porque é meu dia de folga, entendeu?
Porque senão... Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Porque senão um dia eu vou me esgotar. Tipo, não, né? Não é assim que funciona. Você vai ter a compaixão e o discernimento de entender. Então, acho que também esse mesma questão serve pro gabinete, né? É. E aí vem o lance da liderança, os contextos. E daí isso mexe com maturidade, né? Com inteligência. Tanto que eu tô no primeiro... Eu faço essa observação por conta do quê? Por conta de que, eu digo isso constantemente, muitos líderes, pastores, crentes, enfim, consomem literatura americana e querem trazer para um contexto cultural muito diferente. Exato. Socioeconômico diferente, culturalmente diferente, enfim. E acaba que dá ruim. A igreja não avança, não prospera, é óbvio, porque o pastor ele vai ter que fazer certos sacrifícios no contexto cultural como o do Brasil, que em outro contexto americano não vai, porque ele no contexto americano, normalmente são igrejas já históricas que contratam um pastor como um funcionário. Sim. E é diferente da realidade brasileira, né? Sim. E eu diria, né, nesse tema de exaustão, até como de prevenção, assim, né? Eu tô no primeiro ano do ministério, né? E eu vejo que nesse ano, um dos valores mais importantes que eu tenho sido moldados por Deus é na questão de inteligência emocional e na forma como eu lido com a reação e expectativa das pessoas, né? E tem sido fundamental aprender isso nesse ano. Porque eu tenho uma tendência, e já carreguei essa tendência de uma maneira mais exacerbada no passado, e hoje eu luto para não precisar ser escravo dessa tendência, que era uma tendência de tentar sempre agradar todo mundo e estar de bem com todo mundo num sentido assim, tipo, não fazer algo que desagradasse ninguém, sabe? Isso cansa. E de tentar equilibrar o máximo de pratos possíveis para que eu estivesse agradando todo mundo, né? Então, já teve vários momentos ali, bem no passado, né? De alguns anos atrás, onde eu tentava equilibrar todos os pratos de opiniões diferentes de pessoas sobre a minha vida, para eu tentar deixar todo mundo bem, todo mundo feliz e todo mundo em paz comigo, e eu daí não tinha nenhuma posição firme diante de alguma situação para não desagradar ninguém. E aí, nesse tentar equilibrar de pratos era muito desgastante, muito ruim, porque beleza, diante das pessoas era bom, entre aspas, porque as pessoas ficavam de bem comigo, ficavam em paz, eu não tinha nenhum... Mas internamente, com Deus, comigo mesmo, na minha compreensão de chamado, isso era uma luta que ia me matando, assim, porque de Deus eu entendi uma outra coisa do que os pratos que eu tinha que equilibrar para agradar as pessoas, entende? Gente que quer agradar todo mundo não agrada a Deus. Exatamente. Então, isso é um dos valores mais fundamentais que eu tive que aprender um tempo atrás e que hoje tem me feito amadurecer e crescer ministerialmente, sabe? Então, é muito interessante perceber, porque isso que o Bibo falou é verdade. Às vezes tu tira um dia de atendimentos. Gente, um atrás do outro, né? Então, vai ser uma pessoa que realmente é uma crise no casamento, outra pessoa que tá indo para outro país iniciar um núcleo e você tem que encorajar, animar e tudo mais. Aí outra pessoa que tá de mal com o namorado, aí outra pessoa que teve um problema no trabalho. Então, são muitos contextos, ou outro que tá faltando dar perdão para uma outra pessoa. São muitos contextos diferentes. Sim. Então, se a gente não tiver, né, e não crescer em inteligência emocional e maturidade para conseguir lidar com isso de uma maneira realmente madura, né, é fácil se estourar, digamos assim, de alguma maneira, né? Então, é uma lição que eu tenho sido muito grato a Deus por estar aprendendo esse ano e sendo ainda mais amadurecido nela esse ano, de inteligência emocional e de também não precisar lidar com o ministério como se fosse um equilibrar de pratos para agradar todas as pessoas, mas principalmente o próprio Deus e aquilo que agora vamos pensar o seguinte, né? Eu acho que também a gente está falando muito do aspecto da liderança, tal, etc. E eu quero falar um pouco sobre o membro comum da igreja, que em grande medida eu vejo que a gente vive alguns fenômenos na igreja brasileira. Por um lado, eles são igrejas extremamente ativistas. O cara fica de segunda a segunda na igreja, esquece da família. Eu brinco, né? Ele é especialista em casamento, só não vive o casamento. É especialista em criação de filho, mas nunca viu o filho. Nunca sentou para ler a Bíblia com o filho. E isso é um contexto muito comum na igreja, com muito curso disso, curso daquilo, reunião de oração, reunião de homens, reunião de mulheres, etc. E tal. Inclusive, muita gente critica a onda porque eu seguro para ficar fazendo muita programação, que a galera gosta, né? Gosta do encontro de mulher e tal, enfim. E eu tento dosar a agenda a contragosto de muita gente para tentar eximir a igreja desse ativismo. Enfim, mas é uma questão mais administrativa esse ponto. Agora, então, existe esse... Só um exemplo, Lipão, deixa eu pegar um exemplo. Não esquece de falar, mas por que é importante essa fala? Porque quando tem uma programação extra na igreja, só pra galera até que é membro da Onda Dura entender, você tem lá um encontro de homens ou encontro de mulheres numa quinta ou numa sexta. Gente, para algumas pessoas
vai ser, às vezes, o quarto dia dela numa atividade da igreja. Porque eu vou pegar quem, por exemplo, é apacentador, né? Quem é um membro comum ativo da igreja, né? Quem é um membro comum. Por exemplo, uma pessoa que é apacentador. Uma pessoa, para ser apacentadora na Onda Dura, até onde eu sei, ela tem que estar sendo também discipulada por alguém. Então, ela já vai ter um encontro na semana, onde ela vai estar sendo discipulada. Ela vai ter um encontro do GP dela. Então, assim, para pensar, ela já vai ter... Na semana, ela já tem 2 compromissos. E aí, se você adiciona um evento, ela vem, né? E ela vai querer, porque ela gosta. E aí tem o culto também. E aí então, são 4 encontros, são 4 eventos na igreja. Gente, não dá. Isso não é saudável. Sim. Entendeu? E toda semana, isso. E apesar de que, na Onda, inclusive, a gente entende até... Isso é importante falar, né? Esses eventos extras não como sendo obrigatórios, né? Exato. Ele é um Mas a pessoa agregado. curte, né? Imagina, vem o Rodolfo aí, curto o Rodolfo, ele vai estar aqui, vai ser de grátis ainda, bora e tal. Exatamente. Mas daí tu pensa, ele teve já o GA, ele teve o GP, ele teve o encontro com o Rodolfo, aí tem o culto de domingo, entende? Cara, fica pesado. Aí ele estuda no AD College ainda, entendeu? Então, assim, fica realmente... Só pra galera entender que não é má vontade, mas é que pra alguns membros da Onda, que apacentam e tal, fica pesado, né? Fica muita atividade. E esse cuidado é porque eu sei que muitas pessoas não têm eu diria, a maturidade para dizer, eu não preciso ir nesse evento. E aí, essa conta vai chegar para mim como pastor daqui 2, 3 anos lá na frente, entendeu? Porque aí vai estar lá a semana toda fazendo e acontecendo, enfim, aí o casamento é quebrado, vida financeira quebrada, negócio quebrado e por aí vai. Então, é importante a gente ter uma dosagem saudável de vida de igreja. Mas eu percebo que a Onda, eu julgo de verdade, eu digo isso porque são coisas que eu zelo muito, penso muito, reflito muito. Todo planejamento, agora essa semana, inclusive, a gente tem reunião de planejamento 3 dias com o conselho, então todo ano a gente revisa, pensa, ora a respeito, enfim, para ter uma rotina saudável de vida de igreja. Então eu diria que a gente está no meio termo dessa coisa do ativismo e dessa outra ponta que é uma ausência, negligência, uma vida indolente da fé, que tipo, vou no culto, olha lá, uma vez por semana, e às vezes não vou, e vou uma vez por mês, enfim. Porque normalmente quem está nesse extremo, acha que a solução é ir para esse outro extremo. E os 2 extremos geram problemas. Por exemplo, os 2 extremos são potenciais de problema no casamento. O cara que negligencia a igreja está tão propício ao divórcio, a um casamento truncado, porque, enfim, não está em comunhão, não está ouvindo a palavra, não está sendo instruído, não está sendo encorajado, etc. e tal, como outro cara que não tem tempo para a família. E aí, né, o que a gente diria para esse membro que talvez está perdido, sem saber equilibrar uma vida cristã saudável e assim por diante? Uma dieta, né? Uma dieta de vida, de propósito. Sim. Porque se você fica longe, isso é ruim. Se você fica muito intenso, isso também é ruim. Então, o caminho do meio é melhor, já dizia o sábio, né? O caminho do meio é melhor. E aqui, inclusive, pensando em termos de Onda Dura, né? Cara, você tem 4 opções de culto. Eu vou tirar o culto de jovens, né? Mas você tem pelo menos 4 opções de culto para ir. Entende? Uma vez, você tem 7 dias e um dia na semana você tem um culto. Ou na quarta, ou 3 opções no domingo. E esse é o motivo, e aqui fica já uma dica para os pastores, né? Esse é o motivo pelo qual a gente prega a mesma mensagem de todos os cultos. Porque a nossa intenção é que a pessoa vá em um culto. Exatamente. E não em 2, 3 cultos. Exato. E eu viajo pelo Brasil e de vez em quando o pessoal me pergunta da Onda Dura, como é que é e tal, como funciona. E quando eu falo isso, a galera fica pensando assim, pô, legal. Porque geralmente as igrejas fazem isso, né? Fazem o culto de domingo e durante a semana fazem uma reunião de oração, ou um culto de ensino, ou alguma outra atividade e tal. O que fica muito mais cansativo pro pastor, a propósito, igual conversando com um amigo meu, eu falei, cara, então você prepara 2 pregações por semana. Ele, 2 pregações por semana. E não tem como você preparar 2 boas pregações por semana, toda semana. Não tem, porque assim, pregar toda semana
já é assim, já aumenta os teus riscos de nem sempre acertar a pregação, normal, né? Por isso que eu sou fã de pastor local. Eu prego, eu posso pregar mesmo, eu sou tipo Hernandes Dias Lopes, claro que eu prego muito menos que ele. Não, mas eu vou falar o que o próprio Hernandes fala. Por que o Hernandes é tão bom? Primeiro, porque ele é um homem de Deus. Ele prega Segundo, 40 vezes a mesma porque ele mensagem. prega 40 vezes. E ele mesmo fala isso. Olha, quando eu tô lá pela 14ª que eu percebo que essa pregação tá boa. Entende? Então, por isso que ele cita de cor, é uma coisa linda. Mas, mano, ele tá um tempão pregando aquela mensagem. O pastor local não tem esse privilégio. É toda semana uma pregação nova, entendeu? Então, aí tu imagina quando é 2 pregação nova. Então, quando eu falo isso, isso é legal, é interessante, porque dá essa flexibilidade. Primeiro, o membro precisa ter consciência. Cara, culto de igreja local é importante, não é qualquer coisa. Então, a primeira coisa é você ter essa consciência. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da igreja local, eu preciso estar ali sendo guiado pela palavra, junto com os meus irmãos, todo mundo na mesma página. Ele primeiro precisa ter essa consciência da importância da igreja local. Porque se ele não tiver essa consciência, entende? E aí o outro irmão que tá naquele extremo que vê tanta consciência, tanta importância, não, é por isso que eu tô aqui na igreja e tal. Não, cara, peraí. A tua vida cristã tem que lidar lá fora. Sim. Então aqui dentro é fácil ser crente, levantar as mãos e curtir Deus e tal. Não, agora você precisa ir lá para fora. Então é essa dosagem, entendeu? Muito lá fora o fogo se apaga e muito aqui dentro o fogo perde sentido. Olha. Entende? É nesse sentido. Então ele precisa espalhar a chama, espalhar a brasa. Eu acho que uma boa métrica, inclusive, que a gente usa como onda, e diria, inclusive, eu acho que e isso é muito inspirado no Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, Igreja com Propósitos, enfim, e ainda que naturalmente a gente não siga a cabo, né, aquilo que ele tem como visão e modelo de igreja, etc. É muito... Eu lembro que quando eu li Uma Igreja com Propósito, para mim fez muito sentido que ele basicamente estava no livro, a tese dele, né? Ajudar as pessoas, a igreja, enfim, a viver e fazer coisas que tenham propósito. Ou seja, não é culto por culto, é o que a gente faz no culto. Qual é o propósito do culto? E aí, a partir disso, enfim, a gente estabeleceu 5 valores da nossa igreja, né? Que é discipulado. O que a gente faz discipulado? Aprende, é edificado, cresce no conhecimento da palavra, é instruído biblicamente e doutrinariamente. Grupo pequeno, que é o ambiente de comunhão. Então, o valor do grupo pequeno é a comunhão, de compartilhar, orar um com o outro, abrir coração, falar sobre lutas, chorar junto, rir junto, comer um churrasco junto, comer uma pizza junto, comer uma pipoteca junto, enfim. Caramba, pipoteca foi... Agora me pegou, hein? Pipoteca me pegou. Caramba. Culto, que é adoração. Então, o culto é vertical, eu vou para Deus, eu vou para adorar a Deus, para lembrar que eu sou criatura, Ele é criador, que Ele tem que ser adorado, que Ele é digno de honra, glória, louvor, enfim. E aí vem, eu diria, os 2 valores que são anexos, né? Que é o evangelismo, que é muito subjetivo, né? Enfim, você faz isso no trabalho, na tua casa, enfim, onde você estiver. E o serviço ministerial, que é objetivo, mas também subjetivo, porque nós entendemos na Onda Dura que eles têm diferentes dons ministeriais e que você pode exercer não necessariamente um dom ministerial estando conectado a um ministério da estrutura da igreja. Por exemplo, se você tem um dom de generosidade, que é um dom citado em Romanos capítulo 12, você vai contribuir, não necessariamente você vai enfim, numa estrutura ministerial, com um líder te liderando e escala ou coisa do tipo, enfim. Mas eu acho que isso é uma boa ótica para você encarar a tua semana, sabe? Na minha semana, eu vou ter uma experiência de edificação, crescimento no discipulado, vou ter uma experiência de comunhão, vou ter uma experiência de adoração, vou evangelizar e vou servir aos irmãos, à igreja de alguma forma, ao GP, vou levar comida pro GP, enfim, vou fazer alguma coisa pelo outro, que não para mim mesmo. E dessa forma, eu acho que você consegue montar uma agenda mais saudável, sabe? Olhar para tua semana e falar, eu não preciso ir para 2 cultos, eu não preciso ir para 3 grupos pequenos, eu não preciso ir para 10 cursos. Até muita gente fala, por que na Onda não tem curso de casais? Eu não acho que seja ruim, eu acho que é bom. Mas não tem porque a gente tensiona isso no discipulado. O discipulado, dentro do seu currículo, vai contemplar o casamento.
Enfim, é isso. Mas, e é interessante, assim como a gente estava falando no primeiro momento desse podcast, né? Sobre os líderes e a mentalidade do líder. Então, é importante o líder ter uma consciência clara de quem ele é diante de Deus, da função que Deus destinou a ele, de que ele não é o Salvador da Pátria, de que ele não é o Jesus Cristo e tudo mais. Sim. Mas também o membro precisa ter, e todos os membros precisam ter uma consciência clara de quem eles são também diante de Deus. Porque se a gente olha para o extremo do não fazer nada e do levar com desleixo a vida de fé e a vida de igreja, a gente vê ali pessoas que estão tendo uma consciência errada de quem elas são diante de Deus, de acharem que são autossuficientes, de acharem que se bastam e de que aquilo que eu faço e a forma como eu sustento a minha fé é suficiente, basta. Mas também o ativista também tem uma consciência errada diante de quem Deus é e diante de quem ele é diante de Deus, porque também ele acha que ele precisa fazer muito ou para conquistar essa bênção, ou para merecer essa bênção, ou até um reconhecimento, ou até para que a igreja exista, né? Do tipo assim, cara, tá muito complicado essa semana, eu acho que eu não vou conseguir servir nesse final de semana. Então, se eu não servir esse final de semana, a igreja não vai acontecer, a igreja não vai existir, vai ter óbvio, não seja negligente de 5 minutos antes você falar, né? Não, gente, eu não vou ir hoje. Não, seja responsável. Mas entenda, né? A igreja e o mundo não vai acabar também por conta de você não estar... Vamos pegar o exemplo de Ondador de Joinville. Você não estar nos 4 cultos servindo. Não vai acabar. Existem uma diferença de dons, existe a necessidade também... de até outras da necessidade, pessoas dá espaço, serem, né? Exatamente. E de outras pessoas serem incomodadas no bom sentido a ver que talvez você estaria tapando o buraco que outras pessoas estão chamadas a estarem servindo, a estarem colaborando e tudo mais, né? E também algo que eu acho que é libertador para muitos membros é saberem, né? Nós, como pastores, não queremos que vocês se estourem em todas as coisas, né? Então, tipo assim, eu já tive muito tempo atrás, assim, um pensamento. Cara, será que eu deveria estar em tudo? Será que eu deveria estar fazendo todas as coisas? Será que eu deveria estar em todos os cultos? Será que eu deveria fazer tudo? E aí teve uma época que eu tava servindo nisso, naquilo outro e tudo mais, e até tive uma conversa com o Lipão. O Lipão falou, cara, é legal tu estar servindo em um monte de coisa, mas também é muito legal se você estiver focado em algo específico, se você estiver se dedicando em algo específico, porque você não precisa estar em tudo, em todas as coisas, né? Isso foi libertador, porque talvez, né, e eu sei que existem membros que passam por essa tentação, né, de achar que a gente tá, como pastor, assim, avaliando do tipo assim, não, a gente vai dar a estrelinha se tu tiver em tudo e no final das contas você tá se estourando, tá tudo ruim, tá em crise em casa, tá com um monte de problema, mas você tá lá tentando manter uma performance gospel, né? De não, eu tô em todas as coisas e eu sou muito legal por isso. Não, sabe? Peraí, agora eu tenho que fazer um parênteses aqui. Ou seja, querido membro do Onda Dura, não se esforce para ganhar o troféuzinho no Tudo Nosso no final do ano, então. Calma, seja natural e orgânico. Talvez você ganhe. Né? Quer dizer, o pessoal pode entrar nesse negocinho, que eu vou ganhar um negocinho lá. Né? O Bill tá citando porque a gente tem o Tudo Nosso, que a gente honra aquelas pessoas que servem de inspiração para os outros. E o objetivo, inclusive, é isso. É falar, olha, poxa, que legal o testemunho dessa pessoa, a vida dela com Deus. Olhem para ela como inspiração e assim por diante. E não está relacionado com o número de atividades. De performance, inclusive, está muito mais relacionado, e é óbvio, a gente não é Deus, não averigua o coração, não tem como avaliar por completo, mas está muito mais relacionado com a efetividade do que faz. E muitas vezes você fazendo uma coisa vai fazer muito melhor do que fazendo muitas outras coisas, né? Exato. E esse nosso, entre aspas, feijão com arroz, né? Dos valores que foram mencionados aqui, isso já serve muito para você preencher uma semana saudável de vida de igreja e para você colaborar, servir, estar junto, vivendo. Então já é maravilhoso essa forma como a gente propõe. E se propondo a viver essa forma, né? Você não precisa também ficar caçando, enfim, outras coisas, digamos assim, ou querendo inventar muitas outras coisas. E é óbvio, né? Não negando também o valor de várias pessoas, vários irmãos preciosos que têm chamados específicos e que sim, é necessário se envolver com outras coisas. E tem gente e que é maravilhoso isso, maluca, né? Como o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo era maluco, enfim. E era um chamado para ele, né? E não ele mesmo não específicos. Coloca esse fardo sobre ninguém, né? Ele assume a bronca para ele. Agora, vamos chegar ao fim disso, né? E eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, para quem está assistindo aí, se você está exausto, enfim, exaurido, enfim, coloca aqui nos comentários, porque a nossa própria comunidade de bookers aqui vai poder, enfim, te dar uma palavra de encorajamento, talvez alguns conselhos, enfim, vai ser bem legal a gente conversar nos comentários a respeito desse assunto. E segundo, esse é um conteúdo muito bom. É muito bom, gente, de verdade. A gente trocou ideia aqui
falando sobre coisas preciosas para a vida de igreja, ministério. Então, pega esse podcast, envia para o teu pastor, envia para o teu líder, porque muita coisa que a gente falou aqui, talvez você fale, é isso, eu concordo, mas você não vai saber falar, ou o teu pastor não vai te dar moral para você falar. Então manda para ele, porque daí a gente fala, acredito que ele vai poder talvez abrir os horizontes e entender a igreja de uma forma melhor. Muito bom. Amém? Amém. Últimas palavras, alguém? Últimas palavras. Gente, um dos meios que a gente tem para vencer a exaustão, né? Um dos meios para a gente sair dessa sociedade cansada, como diz o Bill Churran, é a contemplação, né? Ou seja, nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Então, a gente serve a um Deus que pede o descanso. A gente serve a um Deus que, inclusive, descansou. E a gente serve a um Deus que pede, olha, venham, aprendam de mim, que sou manso e humilde, e eu tenho paz para vossas almas. Então, que a gente possa aprender, sabe, a dosar as nossas correrias, que a gente possa aprender a ter um coração no lugar certo e a contemplar a Deus, né? Uma das saídas para a exaustão é a contemplação. E sim, enquanto que o Bill Churran vai falar sobre a natureza, de nós contemplarmos a natureza e o belo, enfim, a gente pode também seguir essa dica, né? Então tenha mais contato com o mato, tenha mais contato com a natureza, saia um pouquinho da selva de pedra. É verdade, entende? isso é verdade. Isso é bem importante mesmo. Veja se você não consegue... Pegar um banho de sol. Exato. Veja se você não consegue fazer umas caminhadas, pelo menos, né? O pessoal costuma falar muito do caso do profeta Elias, né? Ou seja, o profeta Elias estava lá desanimado, exaurido, e Deus faz o quê? Primeiro manda comida para ele, depois ele se exercita, porque ele caminha. Então tem uma série de questões ali biológicas, né? Uma boa comida, o exercício e a contemplação de quem é Deus e tal. Então é muito importante, sabe? A gente... fazer alguma coisa por nós, que são coisas que outras pessoas não poderão fazer. Então, se você puder tirar um tempo, né, de longe do celular, entendeu? Longe de rede social, vê se consegue pegar um mato, ter o contato com a natureza. Cara, se você mora aqui em Joinville, falar da nossa região, mano, você tem a 15 minutos daqui, você tem a zona rural, você tem praia daqui, a 1 hora daqui você tem praia. É isso, tem Itapocu aqui a 30 minutos. Exato, então assim, cara, você tem natureza, né? Se você mora num lugar que não tem natureza, talvez tenha parques, vai naquele parque, ficar sem celular, dá uma caminhada, senta, respira um mato, entendeu? Um cheiro de mato. Isso, enfim, eu não ia falar nada, mas só preciso falar isso, que é verdade. Um hábito saudável. Não durma com o celular no quarto, né? Para você não ficar mexendo no celular antes de dormir e não ser a primeira coisa que você faz quando acorda. Exatamente. Né? Você já é bombardeado por um monte de coisa. O teu corpo, as tuas emoções não foram feitas para lidar com o tanto de informação que o celular te dá. Então, assim, faz esse detox mesmo digital a partir das 22 horas, enfim. Porque são coisas que ninguém pode fazer por você. Então, e acima de tudo, né? Ore a Deus, contemple a Deus, para que Ele traga paz para vossas almas. Isso aí. As minhas últimas palavras são... Nossa, mano. Meu epitáfio. O supra-sumo da... Não. Não, mas é uma formulação até monástica, né? Ora et labora, né? Então, o equilíbrio da nossa vida está, sim, em trabalhar e orar, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos orar. É necessário a atividade e é necessário também o descanso e a entrega das nossas atividades, né? É necessário, brincando aqui, né? E fazendo uma analogia muito... que eu não gosto 100%, mas que é uma analogia, uma brincadeira legal, né? Desse ora et labora. Por exemplo, né? Trabalhe como um arminiano e durma como um calvinista, né? Mas em qual sentido, né? Não, trabalhe, e até tem outras frases, né? Não, realmente trabalhe como se as coisas dependessem de você, mas descanse em Deus como se tudo dependesse do Senhor. Não, o Jonathan Edwards que falou, prepare um sermão como se tudo dependesse de você e pregue sabendo que tudo depende de Deus. E nesse sentido, né? Equilíbrios e ritmos de vida, né? Séculos e séculos atrás já, ordens monásticas, por exemplo, definiram, né? Olha, gente, pra gente viver um ritmo saudável, a gente precisa dormir 8 horas, trabalhar 8 horas e se dedicar em trabalhos religiosos, vida de fé, estudo, lazer por 8 horas. Então, por exemplo, olha que interessante, né? Um dia dividido aqui em 3 partes de trabalho, descanso, literalmente dormir, né? E também trabalhos religiosos, vida de fé, oração, contemplação e tudo mais, né? Então, eu creio que a gente precisa, sim, de ritmos saudáveis, de um coração saudável, não do extremo de que tudo é deitar na rede, não no extremo de que tudo é trabalhar. Mas as duas coisas são importantes porque... No final das contas, nós somos responsáveis, sim,
por muitas coisas neste mundo, mas também, no final das contas, e isso é verdade, Deus é o Senhor de tudo, e a gente também pode e deve descansar nele, né? É isso aí, bom demais. Olha, se o pessoal gostou desse tema, câmera aqui em mim, por gentileza. Se você gostou desse tema, me permite um jabá, mas o tema do cansaço foi o tema do Bibotalk em 2023. Então a gente tem lá pelo menos uns 4 episódios discutindo sobre cansaço. Tá bom? Então a gente tem Por que estamos tão cansados, enfim. Tem uma série de podcasts lá tratando esse tema do cansaço. Se você digitar cansaço Bibotalk no Google ou no YouTube, você acha os nossos podcasts lá. Isso aí, fechou, gente. Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima semana. Valeu.